Bom pessoal, meu nome é Marli. Agora eu vou mostrar para vocês como se cria um banco de dados usando MySQL Front. Primeiro nós vamos abrir o MySQL Front, File, Open Session. Você vai abrir o MySQL. Aqui você cria o banco de dados usando o seguinte sintaxe: create database, if not existentes. Vamos nomear nosso banco de dados de teste2. Teste2. Vou comentar agora essa linha. Create database. Create significa criar. Database e banco de dados. Esse if not existe, ele serve para verificar se essa tabela já existe. Se ela existir, o sistema, o banco de dados Olá pessoal, meu nome é Marli. Eu vou mostrar para vocês como se cria um banco de dados usando MySQL Front. Primeiro nós vamos abrir o MySQL Front. Vamos aqui no File, Open Session. Ele vai abrir, você pode abrir qualquer, só para ele dar o acesso a gente poder digitar o banco de dados. Bom, nós vamos criar nosso banco de dados, e para criar um banco de dados é usada a seguinte sintaxe: create database. Create significa criar, database e banco de dados. Vamos dar ao nosso banco de dados o nome teste2. Teste2. A gente fecha com ponto e vírgula. Ponto e vírgula significa que os comandos dessa linha encerram-se ali. Logo após, nós vamos usar o mesmo nome do banco de dados. Use teste2, ponto e vírgula. Encerrou aí o comando. Ele quer dizer o que? Essa parte de cima, create database, eu criei meu banco de dados. Esse use teste2, ele vai dizer que eu vou usar esse banco de dados. Agora nós vamos seguindo, criando a tabela, onde nós vamos inserir os dados para esse banco. Bom, vamos criar nossa tabela, create table. Vamos dar o nome à nossa tabela de usuário. Após nós criarmos essa tabela, nós vamos abrir um parêntese. Dentro desse parêntese, nós vamos colocar todas as informações que nós queremos que sejam guardadas no banco de dados. Do usuário, eu vou querer o nome, que a gente vai usar uma variável varchar. Que variável é essa? Essa variável varchar lhe permite usar caracteres e caracteres especiais, tipo espaçamento e outros. E aí nesse varchar, você vai dar assim, por exemplo, um nome grande, um nome para que você possa escrever o nome completo da pessoa. Vamos supor que sejam 20 caracteres, aí você bota o espaço aqui de 20
de 20, baixar 20, not null. Esse not null, ele quer dizer que esse campo não pode ser nulo. Você tem que colocar algum dado nesse campo. Um outro item que eu quero que seja usado no banco para a tabela usuário é a senha que o usuário vai usar para ter acesso ao sistema. Essa senha vai ter como a variável int, que ela vai receber inteiros, pode ser números ou letras. Eu vou denominar 4, espaço de 4, para que seja escrito, digitada a senha. Vamos usar o not null, porque é um campo que não pode ser nulo. E agora nós vamos criar uma chave primária. O que é uma chave primária? Uma chave primária é aquela que vai determinar o nome específico do nosso banco de dados. E a chave primária a gente pode criar uma ID do tipo int, uma ID do tipo inteiro, do tipo int, primário key, que é a chave primária. Essa chave primária nós vamos usar também o not null nela. E um autoincremento. Autoincremento. O que quer dizer autoincremento? O autoincremento quer dizer que à medida que você vai inserindo nomes na tabela, ele vai dando uma sequência de números. Por exemplo, você digitou o nome Antônio, aí Antônio ele vai dar o número 1, Antônio. Carlos vai dar o número 2, e assim sucessivamente. O autoincremento serve para classificar os dados que vão sendo inseridos numericamente. Bom, nessa última linha de comando, nós não vamos colocar nem ponto e vírgula, nem vírgula, nada. Nós vamos fechar a tabela, os dados que foram inseridos na tabela, com um parêntese e um ponto e vírgula. Agora nós vamos ver, vamos executar agora, para ver se deu algum erro. Para executar e ver se esses comandos têm algum erro, nós vamos clicar aqui nesse íconezinho verde. O oitavo ícone da esquerda para a direita. Ele tem um formatozinho de uma setinha virado para a direita. A gente clica nele, aí aparece a imagem, a mensagem aqui embaixo, dizendo que ele foi executado com sucesso. E aí nós vamos aqui, ó, no primeiro ícone, Refresh All. Está criado aqui o nosso banco de dados, com o nome teste 2. Você clica aqui, ó, na cruzinha, você vai ver, ó, a nossa tabela usuário que foi criada, e dentro da tabela usuário, o nome, senha e a ID. E é só por hoje, pessoal. Está criado o nosso banco de dados e a nossa tabela com as informações que serão enviadas ao banco. Até a próxima.